O que é um AVC? Acidente vascular cerebral. Se você tem acompanhado as notícias, você deve ter visto que o Paulo Miranda, o famoso Pirula, conhecido pelos seus vídeos de ciência, acabou sofrendo um AVC no último dia 25. Ele está internado, ele está sob observação, está estável. E justamente por causa dessa repercussão, como eu falo sobre saúde nas minhas redes sociais, começou a aparecer muitas perguntas. Então, ao invés de eu simplesmente sair respondendo cada um, eu decidi fazer um vídeo aqui para vocês. Lembrando que eu não estou aqui para especular o que está acontecendo com o Pirula. Meu objetivo é única e exclusivamente elucidar e esclarecer vocês sobre o que é o AVC. O Pirula sempre foi uma pessoa muito reservada e os familiares e os amigos pedem um pouco mais de respeito sobre a situação em que ele se encontra. E enquanto isso, vou resumir tentando não pular nada de importante para vocês. Mas caso eu esqueça de alguma coisa, comenta aqui embaixo aquilo que você acha importante que eu esqueci, ainda mais por esse assunto ser bem extenso. E provavelmente daria para fazer um vídeo de 3 horas, como os vídeos do Pirula, né? E quem sabe, se vocês gostarem, esse vídeo se torna uma série. Bora lá para saber o que é, como reconhecer os sintomas, as formas de prevenção, o que fazer na hora da emergência e tudo isso, será que isso pode fazer a diferença? Que é aquele mais comum, é o AVC isquêmico. Pode acometer em média 85% dos casos, onde um coágulo pode entupir uma artéria, impedindo que o sangue passe para toda a irrigação nutricional do cérebro. O segundo tipo de AVC é o hemorrágico, 15% mais ou menos dos casos. É quando um vaso sanguíneo se rompe, causando um sangramento no cérebro. Também existe o AIT, é como se fosse um mini AVC, onde os sintomas duram poucos minutos, mas é um alerta vermelho, que pode simbolizar que um AVC maior pode estar por vir. É muito comum se comentar sobre o aneurisma cerebral quando se fala sobre AVC, que nada mais é do que esse abaulamento aqui de forma anormal na parede do vaso sanguíneo dentro do cérebro. Eu não vou me aprofundar sobre esse assunto nesse vídeo. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando um pouco mais do que é o aneurisma. Porém, é importante vocês saberem que ele existe porque ele também pode gerar um AVC isquêmico. Eu vou explicar mais sobre ele um pouco mais à frente no vídeo. Vocês já estão sabendo um pouco sobre os tipos de AVC, mas como saber se alguém está tendo um AVC? E é por isso que esse vídeo está aqui, para ajudar vocês com regras simples que podem salvar vidas. A regra se chama FAST, que tradução do inglês significa rápido. Ela é uma sigla, que são os sinais de alerta, que significa Face, Arm, Speech and Time. Rosto, braço, falar e tempo. É um jeito muito fácil de vocês identificarem. É só vocês pedirem para a pessoa sorrir e se um lado do rosto ficar paralisado ou caído, é sinal de alerta. Peça para a pessoa levantar os 2 braços. Se um dele cair ou ficar fraco, pode ser sinal de AVC. Acometendo somente um lado do corpo, chamado de paresia. Pode afetar braço ou perna e ambos, e que também pode ocorrer a sensação de formigamento ou de se estar gelado. Normalmente, a pessoa, quando está tendo um quadro de AVC, começa a falar frases enroladas, com dificuldade para entender ou repetir palavras simples. Tanto a fala quanto a compreensão possa estar dificultada nesse momento. Cada minuto conta. Então, se você notar algum desses sinais, corra com a pessoa para um hospital, uma emergência, o mais próximo que você tiver. Se não tiver uma ambulância, entre em qualquer carro e vá às pressas para um hospital. Como eu disse, cada minuto conta. Lembrando para vocês ficarem atentos a outros sinais e sintomas que podem acontecer, como, por exemplo, uma dor de cabeça súbita, intensa, como se fosse uma facada, uma tontura ou até mesmo a perda de visão. Seja qual for desses sinais em combo, não espere. Um AVC ele não avisa e ele não melhora sozinho. O que muita gente não sabe é que o AVC não tem faixa etária específica. Dados do estudo publicado no Journal of Neurology, espero ter pronunciado certo o meu inglês, dados publicados no estudo do Journal of Neurology mostra que 75% dos casos, as pessoas com mais de 65 anos que têm um risco mais aumentado. O que muita gente não sabe é que o AVC ele não acomete somente idosos.
E referências brasileiras mais atualizadas de 2023, mostradas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, apontou para que o perfil epidemiológico do Brasil é diferente. Que 25% dos casos de AVCs acometidos no Brasil eram de pessoas abaixo de 55 anos. E que o Ministério da Saúde, em 2022, pelo DataSUS, apresentou um relatório mostrando a morbilidade por AVC em adultos jovens que tinham abaixo de 45 anos. E esse crescimento nos últimos anos tem sido alarmante justamente por apontar doenças como hipertensão não tratada, sedentarismo, tabagismo, etilismo e também pela contaminação do Covid. Por isso da importância da vacinação, onde mais à frente no vídeo eu vou falar sobre todos os fatores causadores de AVC e como evitá-lo. Pasmem, até crianças e bebês podem ter AVC. São casos raros, geralmente causados por problemas cardíacos ou genéticos. Ou seja, não importa a sua idade. Os fatores que vão influenciar são fatores como pressão alta, diabetes, além de sedentarismo, tabagismo, etilismo. E ainda tem outros fatores como a utilização de medicação, acidentes, gestação, por contaminação viral, por obesidade, fatores genéticos e até mesmo você pode ter um AVC por simplesmente viajar de avião. E por ser algo multifatorial e muito complexo, não dá para se precisar uma causa específica para o AVC. São riscos que podem afetar qualquer estágio da sua vida. Agora, você já sabe o que é AVC, você já tem uma noção dos sintomas e daquela nossa sigla mágica do FASS para você poder identificar. E o que fazer na hora do AVC? Se você suspeitar que a pessoa está tendo um AVC, é muito importante, primeiro, que você leve a pessoa o mais rápido possível ao hospital mais próximo, mesmo que os sintomas tenham passado. É muito importante vocês irem rapidamente para o hospital. Segundo ponto muito importante, não ofereça nenhum tipo de comida, água ou remédio. A pessoa ela pode se engasgar com aquilo que você está oferecendo. Terceiro ponto, que também é muito importante, anote o horário que os sintomas começaram. Isso vai ajudar muito aos médicos na hora de atender e decidir qual vai ser o melhor tratamento. E aí, chegando no hospital, existem os procedimentos. Eu vou trazer aqui algumas informações que são importantes vocês conhecerem para justamente entender a gravidade e a importância de ser rápido ao buscar atendimento. Existem abordagens diferentes tanto para o AVC isquêmico quanto para o AVC hemorrágico. Caso o AVC for isquêmico, aquele que gera um entupimento do vaso sanguíneo, pode ser feito um procedimento chamado tromboectomia mecânica. Ele é cirúrgico e é feito por um catéter para remover um tal do coágulo. É como se fosse um rotorrooter dentro dos nossos vasos sanguíneos. Do mesmo jeito que existem vários tipos de trombos diferentes, existem várias técnicas diferentes e uma mecânica mais adequada para poder fazer a retirada desse trombo. Lembrando que tudo isso está acontecendo dentro do cérebro, em vasos sanguíneos extremamente delicados. Se com todas as informações que eu trouxe nesse vídeo até agora você não deixou seu like, essa animação merece seu joinha, não acha? Aproveita e comenta aqui se você já conhecia essa técnica e sabia que existia tanta variedade assim da tromboectomia mecânica. E que apesar do vídeo ser sobre AVC, essa prática também é utilizada em outros tratamentos para a retirada de coágulos. E isso dependendo muito de cada caso. Também tem a trombólise intravenosa. Esse não é cirúrgico, mas é um tratamento emergencial, medicamentoso, no qual o objetivo é dissolver esse coágulo. Ele é aplicado entre 4 a 5 horas após os sintomas serem iniciados. Lembra que eu falei para vocês da importância de vocês anotarem o horário que começou os sintomas? É justamente para chegar lá no hospital e dizer quando começou, porque aí vai ser decidido qual é a melhor abordagem a ser escolhida para decidir o tratamento mais eficiente e mais eficaz da pessoa que está ali. Já no caso do AVC hemorrágico, aquele que tem extravasamento sanguíneo, pode ser feita uma coisa chamada craniectomia, que é a abertura do crânio para remover aquele sangue e aliviar a pressão cerebral. Se por um acaso o AVC for causado por um aneurisma, a cirurgia normalmente ela é escolhida para poder evitar novos sangramentos. E normalmente é utilizado uma coisa chamada
clipping, que nada mais é do que um grampo, clipar mesmo, é como se fosse ser grampeado aquele aneurisma. Existe um outro tipo de tratamento chamado de embolização, que é um catéter de mola colocado para selar esse aneurisma. Além de tudo isso, também existe a drenagem ventricular, para remover o líquido acumulado, diminuindo aquela concentração de líquido que possa estar ocasionando a compressão intracraniana. Existe alguma forma de se prevenir um AVC? A boa notícia é que 90% dos AVCs eles estão ligados a fatores de risco que podem ser controlados, como, por exemplo, a pressão alta, que é o maior vilão. Segundo, diabetes e o colesterol alto. Então, ter alimentação mais saudável e a prática de exercício físico também vão fazer toda a diferença. O terceiro ponto, sedentarismo. Eu já falei sobre o exercício físico, então é entender que pelo menos de 20 a 30 minutos de qualquer tipo de atividade diária, qualquer tipo de exercício que você se identifique, já vai diminuir bastante o risco. Vou fazer aqui uma ressalva. Fumar e beber deve ser evitado. Não importa se ambos estragam o nosso corpo. E se for beber, beba com moderação. E a melhor forma de prevenção é saber que pequenas mudanças no seu dia a dia pode sim influenciar a curto, médio e longo prazo a sua saúde de uma forma geral. Então a melhor forma de prevenção é cuidar de você. E sobre a reabilitação, como funciona? Justamente eu trouxe todos esses pontos do que acontece quando você leva a pessoa para o hospital às pressas, correndo para poder ter o melhor prognóstico, pensando no pós de tudo isso. Além de tudo aquilo que você acabou de ouvir, a gente também tem que esperar para saber o quanto foi afetado, qual foi o nível e quais foram as áreas afetadas no nosso cérebro. Mas quando deixa de ter aquela circulação sanguínea ali naquela área do cérebro, o cérebro deixa de receber os seus nutrientes. E aí aquele tecido ele pode necrosar, pode morrer. E a morte do tecido cerebral não é algo que a gente regenera. Não ainda. Tanto o quadro do AVC isquêmico quanto o quadro do AVC hemorrágico podem causar dois quadros simultâneos, porque um AVC hemorrágico ele também vai gerar um AVC isquêmico. Como assim? Se eu tenho um extravasamento sanguíneo num determinado local, significa que para frente nesses vasos sanguíneos ele não vai receber a devida nutrição e a devida quantidade de sangue que deveria estar chegando daqueles vasos. Então, um quadro hemorrágico pode gerar um quadro isquêmico. Não na mesma área, em áreas diferentes. Então é muito importante que vá às pressas para o hospital. Quando acontece um AVC hemorrágico, há um extravasamento de sangue. Aquele sangue que está dentro do vaso sanguíneo, ele vai para o tecido, aumentando a pressão e comprimindo o nosso tecido cerebral. E aí vocês começam a entender e começam a compreender a complexidade de um AVC, não importa se ele é isquêmico ou hemorrágico. Depois de passar por tudo isso, a gente tem que esperar um tempo para ver se o edema acaba diminuindo, para só depois avaliar o quanto realmente foi afetado do nosso tecido neural. E aí a gente vai descobrir quais foram os tecidos acometidos, o que foi acometido na pessoa, desde a dificuldade da fala, a dificuldade de mover um lado do corpo, ou até mesmo funções fisiológicas como ir ao banheiro, fazer xixi, cocô, podem estar afetados também. Porém, não importa o grau de acometimento, a reabilitação funciona e ela precisa ser feita multidisciplinarmente, tanto com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos. Muitos pacientes têm uma boa recuperação. Já o tempo de recuperação vai variar muito de pessoa para pessoa, não só por causa do grau do acometimento, mas principalmente quando a pessoa tem um suporte de ter profissionais capacitados e gabaritados estarem acompanhando periodicamente e até mesmo, em alguns casos, de diariamente fazendo toda a reabilitação físico-motora. Do mesmo jeito que a gente alerta as pessoas para levarem o quanto antes a emergência, da mesma forma a gente tem que salientar sobre a reabilitação. Quanto antes começar esse tratamento, mais rápida é a sua reabilitação. E todo o segredo está em ter bons profissionais acompanhando, além de começar o quanto antes. E se eu esqueci alguma coisa que vocês acharam muito importante ou queria saber, comenta aqui.
Pois, como eu falei, eu tô esgotada, com dor de cabeça, e eu fiz esse vídeo basicamente com as informações que eu já lembrava, com algumas coisas das pesquisas que eu fui fazer sobre as informações mais recentes que se tem. O cérebro já não tá funcionando, Gleice. Nossa, o óculos tá doendo demais. E eu queria reforçar aqui para vocês alguns pontos muito específicos sobre o AVC. Ele não é uma doença de velho, nem muito menos a gente pode vincular as vacinas de qualquer tipo. Por isso, gente, eu falo sempre o como é importante vocês seguirem canais que façam divulgação científica confiável, justamente para não criar nenhum tipo de desinformação por aí. Tem vários canais muito importantes e muito bacanas que vocês deveriam seguir, porque de desinformação as redes sociais estão cheias. E antes de terminar o meu vídeo, eu não poderia não deixar uma mensagem de carinho pro Pirula. Paulo, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu quero te agradecer muito. Não só... Tá difícil. Eu sei que você vai assistir esse vídeo. E quando estiver assistindo esse vídeo, eu quero te agradecer muito. Não só por você ter me ajudado muito mesmo sem ter noção, quanto por você me influenciar a estar aqui hoje fazendo divulgação científica, e eu tô tentando não chorar, quanto receber uma simples mensagem sua, já é muito motivo de alegria, agora ainda mais. Da mesma forma, quando assistia você nas suas lives e você dando aquela grande gargalhada divertida, contando as suas piadas horríveis, e eu hoje só tô aqui tirando forças da onde eu não tenho, justamente porque eu tô hoje fazendo parte da sua comunidade, todo mundo da comunidade tá muito esperançoso e trazendo muita força para você. A gente tá torcendo pela sua recuperação e eu tô aqui justamente pelo apoio de todo mundo lá da tua comunidade que super me incentivou a vir fazer esse vídeo. Mesmo eu não estando tão bem assim, eu tô dando o meu melhor aqui para tentar trazer e retribuir todo o seu carinho e todo o seu apoio, direta e indiretamente. E o estupim para eu vir fazer esse vídeo, ele aconteceu lá. E eu quero muito agradecer tanto você e queria dizer que você é muito maior do que aquilo que você imagina. Força, Pi! E para quem está perguntando como ajudar o Pirula, que vai estar fixado, eu vou deixar aqui escrito para quem queira fazer algum tipo de doação, porque ele vai precisar muito, porque a gente não sabe qual o tempo que ele vai ter de recuperação, qual vai ser essa demora. E ele vai precisar de todo o apoio de vocês. E se você não puder ajudar com nenhum valor, não faz mal. Vai lá no canal do Pirula, maratona os vídeos dele e aproveita, maratona os meus vídeos também e me segue lá no meu canal, pois isso vai me ajudar muito a continuar trazendo vídeos aqui para vocês. Se você viu esse vídeo, comenta lá no canal do Pirula que você foi por causa do vídeo da Gleice, que isso vai ajudar muito, não só no engajamento dele, mas também no meu. E para quem não me conhece, eu sou Gleice Jorge, eu sou formada em fisioterapia, eu sou fibromialgica e faço divulgação científica aqui nas redes sociais para ajudar você a ter mais informação. E a gente se vê no próximo vídeo. Me valoriza, meu povo, porque eu tô aqui tentando fazer esses vídeos às pressas. O áudio não estava gravando. Espero que o áudio fique bom para editar. Tô aqui com dor, fadigada, febril, mas tentando trazer um vídeo de qualidade para vocês. Me valoriza. Ficou bom, mas ficou ruim. O que é um AVC?